Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Gálatas 5 e 9. Eu vou ler dois textos hoje. Gálatas 5 e 9 e Mateus 25 e 23. Se você é bom de colocar dois dedinhos assim na Bíblia, né? Vai lá, Gálatas capítulo 5, verso 9. Depois você põe o dedinho, marca lá e depois vira para Mateus capítulo 25 e o versículo de número 23. Tá bom? Os irmãos notaram que a parede ali está ficando bonita, né? Olha lá, tirou aquela... Estava no bloco, agora está... Né? Os irmãos fizeram um trabalho fantástico, né? O Esdras, depois vieram os irmãos ontem que lixaram, deram a tinta na parede. Está ficando bonito. Agora, né, o nosso sonho é que entre uns painéis de madeira com LED ali, para ficar bem bonito de um lado e do outro, né? É lógico que tudo isso aí demanda muito tempo, entendeu? Então provavelmente vai demorar um pouco, a gente precisa de ter tempo para poder fazer isso, entendeu? A Deus seja a glória. Eu estava falando de voluntários aqui, nós estamos montando uma estratégia sobre questão de voluntariado, que eu estava contando nos grupos da igreja, quantos voluntários nós temos servindo aqui na igreja. Nós temos perto de 80 voluntários servindo aqui na igreja. Voluntários. Gente que faz... todo mundo está envolvido em alguma coisa, né? Isso é uma maravilha, mas tem espaço para muita gente ainda servir. Vai chegar um tempo em que todos os membros dessa igreja vão fazer um trabalho para Deus em alguma área na igreja. Vai chegar esse tempo, tá certo? Nós estamos trabalhando com essa conscientização. Eu lembro que no primeiro encontro de voluntários que eu falei assim: irmãos, quem quiser servir na igreja, quem quiser fazer alguma coisa, dia tal vai ter uma reunião, eu vou estar aqui, eu vou falar sobre voluntariado, se você quiser servir, vem! Aí minha esposa preparou um café, preparou um sanduíche, fizemos uma mesa bem bonitinho, colocamos café, suco, refrigerante, Coca-Cola zero e tal, sobre a mesa. Ficamos lá esperando os voluntários. Sabe quantos voluntários apareceram? 2 voluntários. Dos 2 que apareceram, um saiu da igreja, só ficou um. Tivemos um lucro de 50%. E está até hoje. Apareceram 2. Só que hoje nós estamos perto de 80. Não é? A Deus seja a glória por isso, e nós não vamos parar. Gálatas 5 e 9 diz assim: um pouco, diga comigo, um pouco. Escute, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouco de fermento estraga toda a massa. Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe, pois, o seu Senhor. 25, 23 de Mateus. Disse-lhe, pois, o seu Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu queria meditar com você nessa ceia, submeter esses 2 versículos, e eu falo para você de onde eu estou extraindo aqui a minha meditação. Eu queria falar com você sobre um pouco faz muita diferença. Um pouco faz muita diferença. Então presta atenção no primeiro texto que nós lemos de Gálatas capítulo 5, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: um pouco de fermento pode estragar uma massa inteira. Depois Jesus, em Mateus capítulo 25 e o versículo 23 diz: se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Qual é a ideia desses 2 textos que eu quero trazer para você? Essa expressão, um pouco, ou um pouco de fermento estraga toda a massa, significa que um pequeno elemento ou influência pode ter um impacto significativo e generalizado, seja para o bem ou seja para o mal. Então a questão aqui não é a grande quantidade, porque um pouco tanto pode ser ou pode ter um impacto super positivo, quanto pode ter um impacto super negativo. No primeiro exemplo que eu estou citando aqui, de Mateus capítulo 25, o versículo de número 23, está falando que é um pouco de fermento. Eu pergunto para você: tem problema no fermento? Não, desde que seja na medida certa. O problema é que um pouquinho a mais pode estragar não só o lugar onde ele é colocado, mas toda aquela massa fica comprometida. O segundo exemplo de Jesus, no capítulo 25, verso 23 de Mateus, diz que um pouco, se você for fiel sobre ele, se você for fiel sobre esse pouco, Deus vai te colocar sobre muito.
Então, nos dois exemplos que nós estamos dando, um para o mal, que um pouco a mais pode estragar tudo, o outro um exemplo positivo, que se você for fiel sobre o pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Então o que nós aprendemos? É que um pouco pode potencializar coisas maiores. Você coloca um pouquinho a mais de fermento, você pode estragar toda a massa. Agora, se você for fiel sobre o pouco que Deus te colocou, Deus pode potencializar para coisas maiores. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão do pouco. Às vezes a gente pensa assim, um pouco não faz diferença. Faz ou não faz? Lógico, em todos os aspectos da vida. Quem aqui já deixou de trabalhar porque a cabeça estava doendo um pouquinho? Quem aqui já ficou em casa por causa de uma unha encravada? E olha o tamanho do seu corpo, quantos dedos você tem, mas uma unha pode comprometer você e o seu trabalho. Quem aqui já temperou uma comida demais? Quem aqui já temperou demais? Você botou na boca e você já sai dando desculpa para a família inteira. Hoje está salgado demais. Mas por quê? Porque você colocou uma coisa que não é ruim. O sal é muito bom. Ruim é você comer uma comida sem sal. Agora, pior é você comer uma comida salgada demais. Eu tenho o costume de sempre fazer comida com menos sal. E deixa o sal lá na mesa. Quem quiser, coloca um pouquinho a mais lá. Eu prefiro correr o risco de não exceder, tá certo? Do que exceder e estragar tudo. E é muito ruim uma comida salgada. Olha, você faz uma comida deliciosa se você colocar um pouquinho a mais de tempero, um pouquinho a mais de sal. Por exemplo, se você marcar um compromisso, meu caro Mardoc, irmão Mardoc, você marcar um compromisso com uma pessoa 4 horas da tarde, e a pessoa chegar 4 horas e 1 segundo, você ficaria com raiva dessa pessoa? Por quê? Porque 1 segundo é pouco demais, relativo. No ano passado teve uma maratona em que o cara estava chegando em primeiro lugar, e ele não percebeu quem estava vindo atrás dele. E antes de chegar na linha antes de cruzar a linha de chegada, ele estava mais ou menos daqui nesse saxofone. Ele levantou as mãos para celebrar. Quando ele levantou a mão para celebrar, o outro cara passou ele. Você sabe em quanto o cara chegou na frente dele? 1 segundo. Então valeu demais. Então nós não podemos menosprezar o pouco, porque o pouco pode fazer uma grande diferença. Eu pergunto, você me responde. Um carro convencional tem quantos pneus? 4. Sim ou não? Se um furar, mas você ainda tem 3. Anda com os 3. Só furou um é pouco demais. Não foram 3 furados que você não pode andar com um furou. Então o pouco, a questão do pouco é relativo. Você sabia que o controle da temperatura da terra, tá certo? O controle da temperatura da terra depende da terra estar inclinada 1 grau para a esquerda. Então a terra, ela tem uma leve inclinação. Por que Deus colocou a terra com uma leve inclinação? Porque se ela tiver 1 grau para a direita, ela pega fogo. Se ela tiver 1 grau a mais para a esquerda, ela congela. 1 grau pode fazer a diferença. Então a gente precisa considerar isso. E eu tenho pensado sobre isso. E o que eu aprendo? Que a partir do pouco, Deus pode nos abençoar. E a partir do pouco também, o diabo pode nos levar à destruição. Um pouco de fermento pode levedar toda a massa, pode estragar tudo. E às vezes nós estamos achando que o diabo vai aparecer de tridente, com um chifre vermelho, com a capa preta, e vai aparecer querendo nos destruir. Não, ele vai começar com um pouco. Eu li esses dias, meu caro amigo Marcelo, eu li esses dias, num livro, o escritor contando, que se você pegar um sapo, colocar uma frigideira com água quente, você jogar o sapo dentro da frigideira quente, ele pula na hora e escapa. Ele não aguenta ficar na água quente. Mas se você pegar o sapo, colocar ele na frigideira com água fria que ele gosta, ligar o fogo baixinho e deixar o fogo baixo, pouco fogo, e ele esquentando devagarzinho, 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 o sapo vai morrer cozinhado ali dentro. Ele não vai sentir. Então o diabo muitas vezes quer um pouquinho de fermento, com um pouco de distração, um pouco de alguma coisa, ele quer nos destruir. Qual é a recomendação bíblica? No que diz respeito ao inimigo, cuidado com o pouco. No que diz respeito a Deus, não menospreze o pouco. Então no que diz respeito ao pouco do diabo, toma muito cuidado. Toma muito cuidado com os poucos que ele vai inserindo na nossa vida. Um pouco de frieza,
Sabe aquela pessoa que fala assim, eu faltei 2 cultos, mas não me fez falta não. Eu faltei só um pouquinho. Ah não, eu só estou um mês sem orar. Isso é pouca coisa. Isso vai fazer diferença. Mas é exatamente isso que o diabo quer. Não, eu estou sem ler a Bíblia, entendeu? Mas é porque eu estou trabalhando muito agora. E o diabo vai, pouquinho, minando, tá certo? E um pouquinho ali de distração, um pouquinho de descuido, um pouquinho de frieza vai levar à destruição. Agora a proposta de Deus é, preste atenção no pouco que Ele está te apresentando. Porque se você for fiel sobre o pouco, a Bíblia diz, Ele vai te colocar sobre o muito também. Então toma muito cuidado, diga para alguém que está do seu lado, cuidado com o pouco, diga aí para alguém. O que é que pode nos atrapalhar? Primeiro, um pouco de incredulidade. Um pouco de incredulidade pode nos atrapalhar. Números capítulo de número 13, a Bíblia diz que 12 homens foram espiar a terra. 10 homens difamaram a terra, disseram, essa terra tem muito gigante, tem cidades construídas, isso aqui não vai dar certo não. Deus nos trouxe aqui para ser destruídos, nós somos como gafanhotos aos seus olhos. A Bíblia diz que Josué e Caleb se levantaram e disseram assim, não, nós vamos entrar e vamos conquistar a terra, porque Deus nos deu essa terra. Irmãos, 10 homens, quantos homens? 10 homens, contaminaram uma nação de 600 mil homens. E por causa dessa contaminação, por causa desse mal falar, a Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida. Um pouco de incredulidade. Cuidado, amados, com aquilo que você permite entrar no seu ouvido e as vozes que você está ouvindo. Josué e Caleb estão dizendo, vai dar certo. Josué e Caleb estão dizendo, nós vamos ser abençoados nessa terra. Josué e Caleb estão dizendo, nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós vamos vencer aqui nessa terra. Josué e Caleb estão dizendo, não tenha medo, Deus é conosco, Ele nos deu essa terra, nós vamos ser abençoados aqui. Se você der ouvido aos 10 incrédulos, isso pode comprometer, isso pode derreter o coração de fé e colocar você numa situação vulnerável. O que é um pouco que pode nos atrapalhar? Um pouco de desobediência, um pouco de incredulidade, um pouco de desobediência. A Bíblia tem um episódio interessante sobre desobediência, Josué capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 6, eles entram em Jericó e tomam a cidade de Jericó e Deus dá vitória para eles. Eles estavam entrando na terra prometida. A próxima cidade que eles iam conquistar era uma cidade chamada Ai. Tinha um exército pequenininho. Quando eles entraram na primeira cidade, que era Jericó, Deus falou para eles, a primeira cidade é a primícia. Ninguém pega nada de despojo nem nada, pertence tudo ao Senhor. A Bíblia diz que Acã, ele olhou, viu uma cunha de ouro, ele viu moedas de prata, ele viu uma capa babilônica, e a Bíblia diz que ele, escondido de todo mundo, pegou aquilo e guardou na sua tenda. Ninguém estava sabendo. Irmãos, diante de tanta riqueza que tinha em Jericó, o que era 200 moedas de prata, uma cunha de ouro e uma capa? Era como se ele tivesse pegado uma bolsa da Louis Vuitton, um cinto da Coach, entendeu? Uma blusa, sei lá o que, da Boss, e guardado. Isso é pouca coisa. Deus não falou nada. Quando Josué pega o exército e vai para a próxima cidade, Josué fala assim, essa próxima cidade comparado com Jericó é muito pequena. Não manda o exército todo, não, manda só um pedacinho do exército. Irmãos, quando eles entraram lá, eles tomaram um pau, perderam a batalha. Josué foi para Deus e disse, Senhor, o que aconteceu que nós perdemos uma batalha? Deus disse, porque teve desobediência. A desobediência de ontem fez vocês perderem a batalha de hoje. Então a gente precisa tomar conta e observar que às vezes um pouquinho, não foram 100 homens, não foram 200 homens, não foram 1000 homens do exército de Israel que tomaram coisas. Foi um homem que pegou pouca coisa, mas que comprometeu uma grande vitória. Às vezes nós precisamos olhar para a nossa vida, porque às vezes tem um pouquinho de desobediência que está impedindo da gente ter a vitória, meus amados. Tem que olhar, vamos olhar para a nossa vida. E às vezes ele está dizendo assim, isso não significa nada, Deus deixa passar, Deus vai quebrar meu galho. Como diz o nosso pastor, Deus não é macaco gordo para quebrar galho de ninguém.
E às vezes nós não estamos tendo vitória por causa de um pouco de desobediência, sabe? Vamos olhar para a nossa vida, principalmente neste dia de hoje, de Santa Ceia do Senhor, e perceber se não temos coisas na nossa vida que nós estamos fazendo, que é um pouquinho só, que está passando desapercebido, que está nos impedindo de viver grandes vitórias. O que mais pode comprometer sendo um pouco de descuido, um pouquinho, descuidar um pouco da nossa vida. Eu gosto do texto de Cantares, capítulo 2, o verso 15, que diz: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O escritor de Cantares está pedindo para que nós tenhamos cuidado, não é com as raposas velhas, é com as rapozinhas. Que as rapozinhas estão entrando nas vinhas, quando as vinhas estão produzindo, estão começando a produzir, elas estão entrando e estão fazendo a festa, destruindo tudo. Aí o escritor está dizendo assim: tome cuidado com as rapozinhas. Você sabe o tamanho que é uma raposinha? É um animalzinho pequenininho assim, ó, que se você vê assim, você até chuta ele para lá, chega para lá, entendeu? Mas olha o que a Bíblia está dizendo: toma cuidado com as rapozinhas, porque elas estão fazendo dano, elas que estão estragando tudo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente acha que é pequeno, que é pouco, mas que está causando um dano danado na nossa vida. Ah não, pastor, eu estou dormindo em outro quarto porque eu estou brigado com a minha esposa. Não, mas é só uma semana que nós estamos brigados. É pouco, né? Não, mas nós já temos 15 anos de casado. É pouco? Não, não é pouco. Cuidado que isso é raposinha. Não, pastor, eu estou desligado assim da igreja, eu estou totalmente alienado, mas isso é só por pouco tempo. Querido, às vezes o que vai causar o maior dano na vinha são as raposinhas. A gente precisa prestar atenção nisso, olhar as coisas que são pequenas, que é o pouco, mas que está produzindo um dano terrível na nossa vida. Vigia, observa. Por quê? Porque a vinha está em flor, e o diabo não vai mandar as raposas velhas, ele vai mandar as raposinhas. Quando você vê, elas vão passar por você assim, você vai falar: ah, isso aí não vai dar nada. E como eu tenho percebido isso, como eu tenho visto pessoas que ficam desligadas, se desligam da vida. Ah não, esses dias eu liguei para um irmão, eu falei: irmão, onde é que você está? Estou preocupado, porque quando o irmão começa a faltar muito, eu fico até pensando, sei lá, que aconteceu alguma coisa, alguém pegou ele, né? O irmão não dá notícia. Aí eu liguei para o irmão, tem um tempo que eu não estou te vendo na igreja. Então, pastor, eu vou ter que dar um tempo da igreja agora, mas vai ser por pouco tempo, porque agora eu arrumei um part-time, entendeu? Esse part-time, pastor, vai me dar $150. É pouco, ainda diz ainda, é pouco, mas vai me ajudar, porque no final do mês eu vou ganhar X. Mas é por pouco tempo. Você sabe que eu já vi pessoas falarem isso e nunca mais conseguirem voltar para a casa de Deus. Eu já vi isso acontecer. Nossa vida depende dessa chama que queima aqui dentro, meu amado. Nossa vida depende de ouvir essa palavra aqui, ó, sempre. Depende de nós estarmos reunidos aqui, ó. Só o fato de nós estarmos juntos aqui, isso já é vida para nós. Só o fato de nós estarmos reunidos aqui já é vitória para nós. Tudo que o diabo quer, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Tudo que o diabo quer é nos afastar daquilo que é bênção para a nossa vida. Tudo que o diabo quer é nos afastar de pessoas que são bênção para a nossa vida. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Toma cuidado com as raposinhas, porque elas estão fazendo um dano na vinha de muita gente. Então cuide, bota para fora. Não, eu não quero nada que venha atrapalhar o meu crescimento, a bênção de Deus na minha vida. E eu quero liberar essa palavra sobre você, querido. Nada que o diabo está tentando para destruir a sua vinha, para destruir sua vida, para destruir sua família, vai prevalecer contra você em nome de Jesus. Você pode dizer amém e fazer um barulho de vitória aí? E eu falo para as pessoas, eu já vi muito isso aqui. Pastor Val está há muitos anos aqui. Pastor Val está aqui desde 1914. Muitos anos Pastor Val está aqui. Ele tem esses testemunhos. Como é que é a pessoa? Chega aqui, aí fica embriagada com a verdinha. Fica embriagado, começa a ver o dinheiro entrar e começa a fazer conta. Não, mas se eu, rapaz, pareceu um negócio de $200, o cara fala: com 200 eu compro uma vaca no Brasil. Aí ele ganha mais um pouquinho. Não, com 300 agora eu vou dar uma entrada num lote lá em Mantena.
entendeu? Lá em Goiás. Não, eu sou. E a pessoa fala assim, eu não preciso mais de Deus. Não, mas espera aí, é só por um tempo. É só por um tempo. É um pouquinho só, é só até eu me equilibrar. Quando eu me equilibrar, e o diabo caiu. Vai firme. É isso mesmo. E aí se afasta. Valoriza mais o dinheiro. Despreza a casa de Deus. Não vou mais. Porque fica independente. A pessoa fica independente e ela começa a planejar o futuro. Se eu continuar nesse ritmo, daqui 10 anos eu estou aposentado. Vou ter 6 apartamentos alugados a R$2.500 cada um. Olha que dinheirão que eu vou ganhar. Aí ele esquece que não é dono do seu futuro, que não é dono da sua vida. Não faz conta das intempéries, das tempestades que vão aparecer. Os irmãos viram esses dias na reportagem, eu estava comentando com meu irmão, que mora lá em Canérico. Eu falei, rapaz, eu fico abismado com isso. Como que a nossa vida é frágil? Como é que uma pessoa consegue viver longe de Deus, sabendo que a vida é tão frágil? Um bilionário. Irmãos, eu não estou falando um milionário. Milionário é você. Eu não estou falando um milionário. Milionário é você. Eu estou falando um bilionário, Marcelo. O cara estava jogando hóquei. E ele correndo, ele jogando hóquei com a boca aberta. Irmãos, entrou uma abelha na boca dele. Ele teve uma reação alérgica quando engoliu a abelha. Você sabe o que aconteceu com ele? Exatamente o que você pensou aí agora. Já está enterrado. E você sabe o que o dinheiro dele fez por ele? Nada, além de pagar o caixão. O que vale a nossa vida? Uma abelha entrou na boca. Então a pessoa, Moisés, ela acha assim, eu vou fazer porque eu faço. Você não me conhece. Você não sabe quem que eu sou. Que eu mando, eu desmando. E eu mando para o Brasil, e eu faço. Eu tenho empresa, e eu não sei o quê. E se acha que é dono da sua vida, que não depende de Deus para nada. E aí não, que igreja para quê? Que culto para quê? Que pastor para mandar na minha vida. Quem manda na minha vida? Quem manda na minha vida sou eu. Diga para alguém que está do seu lado, cuidado com a abelha. Tem irmão aqui que não vai andar nem com a boca aberta mais. A gente precisa confiar em Deus. Tem alguém comigo aqui hoje? A gente precisa confiar em Deus. Jeremias 9:23. Não confie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que tiver de se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus, o Senhor de todas as coisas. Você quer se gloriar de alguma coisa? Não se glorie na sua capacidade, não se glorie no que você tem, no que você conquistou, porque tudo que temos, que somos e o que seremos pertence a Deus, e a Ele seja a glória para sempre. Alguém pode fazer um barulho de vitória aí, meu amado? O que mais um pouco que pode levedar a massa? Um pouco da medida errada, eu já falei sobre isso. Um pouco de alguma coisa que é necessário. Quantas irmãs aqui sabem fazer um bolo, um pão? Levante a mão aí para eu poder ver. Olha quantos talentos. Por que eu não vi nada seu ainda no café de comunhão no domingo aqui? Não levedou só onde ela caiu, mas levedou toda a massa. Um pouco de fermento. Podemos comprometer não somente a nós mesmos, mas toda a nossa geração, que leveda tudo. Tem gente que toma atitudes e se esquece dos filhos. Tira os filhos da igreja, se esquece que tem filho, se esquece que vai ter neto. Nossas atitudes hoje estão dizendo muito a respeito do que vai acontecer na nossa geração lá na frente, querido. Nossos filhos precisam ver a gente na igreja. Nossos filhos precisam ver a gente adorando a Deus. Nossos filhos precisam ver a gente dando oferta na igreja. Nós é que somos o exemplo. Nossos filhos precisam ver a gente lendo a Bíblia. Nós não podemos cobrar da próxima geração aquilo que nós mesmos não somos agora. E quantos pais eu estou vendo chorando por aí. Por isso que a gente incentiva aqui, se tem filho pequeno, principalmente, que ainda você pode trazer para a igreja, não deixe trazer o seu filho para a igreja. Não comprometa, não deixe o seu filho ficar em casa. No dia de culto, você não vai perder nada. Minhas filhas foram criadas na igreja. Tem gente aqui que lembra das minhas filhas pequenininhas. Minhas filhas foram criadas na igreja, debaixo do teclado, minha esposa tocando teclado na vigília. Vigília de 10 da noite a 1 da manhã.
E a minha esposa trabalhava em banco, pegava 8 horas no banco lá em Medford. E ela ficava até o final da vigília. E a minha filha ali, minhas filhas nunca morreram porque vieram para o culto. Tem pai que diz assim, não, está muito cansado, tadinho. Traz cansado. Ah, mas ele vai dormindo, deixa vir dormindo. Olha essa cadeira macia que você está sentando. Deita ele aí, deixa ele dormir. É melhor você trazer o seu filho para a igreja, para que ele tenha experiências com Deus. Samuel foi levado pequenininho e entregue a Eli. Toma aí, cuida, deixa ele aí. E a Bíblia diz que Samuel cresceu na presença de Deus e foi fiel até a morte. Nossa decisão de hoje vai refletir na nossa geração lá na frente. Em contrapartida, Deus também, diga comigo, Deus usa o pouco também. Não menospreze quando o pouco vem de Deus. Cuidado quando o pouco é do diabo, porque um pouco de fermento leva da massa. Agora, não menospreze o pouco de Deus. Você quer ver? Ore um pouco todos os dias e você vai ver o que você vai virar. Leia a Bíblia um pouco todos os dias. Jejue um pouco, algumas vezes na semana. Se consagre um pouco, evangelize um pouco. Nós estamos esse mês na nossa igreja, no mês do cuidado. Mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém, procurar saber se está tudo bem. Todo dia eu fico, e eu tenho um princípio comigo: se o nome de uma pessoa passa na minha cabeça, é porque Deus está me incentivando, me motivando a orar por aquela pessoa. Às vezes eu mando um áudio, às vezes eu gravo uma oração, eu ligo para perguntar se está tudo bem. Esse mês nós estamos focando nisso. Não é que nós só vamos fazer esse mês, é que nós estamos intensificando esse mês. A gente precisa passar a viver para o próximo. Às vezes nós somos tão egocêntricos, olhando só para nós mesmos, só para os nossos interesses, e nos esquecemos que as pessoas que estão à nossa volta precisam da gente também. As pessoas que estão à nossa volta precisam do nosso toque, precisam da nossa oração, precisam do nosso discipulado, precisam do nosso cuidado. Então, evangelize um pouco, convide alguém para vir na igreja, você vai ver que a sua vida vai ser muito mais abençoada. Como é que Deus trabalha no pouco? E eu começo a encerrar. Deus trabalha com um exército pequeno, com pouca gente. Gideão entrou para uma batalha, estava para entrar para uma batalha, e ele tinha 32 mil soldados. Quantos soldados Gideão tinha? 32 mil. Ele ia lutar com um exército de 135 mil. Sabe o que isso significa? Que cada soldado de Gideão ia ter que lutar contra 4 soldados inimigos. Já está ruim. Deus olhou e falou, mas está muita gente ainda. 32 está muita gente. E Gideão falou, não, está pouco. Cada soldado meu vai ter que derrotar 4 soldados dos midianitas. E aí você conhece a história, em 2 etapas, 22 mil soldados voltaram para casa. E Gideão ficou agora com uma desvantagem gigante. De cada um desses 10 mil soldados ia ter que vencer 13 soldados dos midianitas. E aí vem a última de Deus, a última limpa de Deus. Deus dá uma limpada, mais 9.700 vão embora. E Gideão fica com quantos soldados? 300 soldados. Diga comigo, 300. 300 para lutar contra quantos? 135 mil. Você sabe o que isso significa? Cada soldado de Gideão ia lutar contra 450 soldados dos midianitas. O exército era pequeno, mas era um exército de Deus. É pouco, mas Deus pode. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós aqui da Devec Boss, nós temos que levantar a cabeça, porque nós somos poucos, mas nós somos valentes. E com Deus nós vamos viver grandes vitórias. Tem alguém aqui que acredita nessa palavra? Não olhe para você e diga, eu sou pequeno, nós somos poucos. Sabe por quê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Levanta sua mão abençoado, que eu quero liberar uma palavra. Vem vitória de Deus para a tua vida. Deixa ninguém dizer para você, você é imigrante. Olha para você, olha de onde você veio, olha a sua cor, olha a sua aparência, olha a língua que você fala. Você não fala inglês, que não sei o que. Ninguém menospreze você. Você é de um exército, pode ser pequeno, mas é um exército poderoso em Deus. Levante sua mão que eu quero liberar uma palavra sobre você. Em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito que tenta te colocar para baixo, seja repreendido. Levanta a tua cabeça, Deus vai te levar a lugares altos em nome de Jesus. Alguém faz um barulho de vitória aí.
Me ajuda a pregar para alguém e diga: Deus é com você. Diga para 3 pessoas: Deus é com você, Deus é com você. Você é pequeno, mas Deus é com você. Você é pouco, a sua família é pequena, mas Deus é com você. Eu não sei o que você está enfrentando agora que está querendo te diminuir. Deus está dizendo: eu sou o maior e eu estou na tua vida, eu estou com você, eu estou aqui para te abençoar. Como é que Deus usa o pouco? Irmãos, 1 Reis capítulo de número 18 tem um outro exemplo. Lembra de Elias? Elias disse para o moço dele: sobe para o monte e vê se tem lá uma tempestade chegando. O moço subiu 7 vezes. 6 vezes ele subiu e não viu nada. Na 7ª vez ele volta e diz assim: eu estou vendo. E Elias falou: o que você está vendo? Estou vendo uma nuvem. Elias falou: então está vindo grande chuva. Aí Elias disse assim: fala para mim dessa nuvem. Ó, ela é uma nuvem assim, do tamanho da mão de um homem. O Deus que esconde chuva grande dentro de nuvem pequena. Sabe, amados, aprenda uma coisa: Deus também trabalha no pouco. Deus trabalha com um exército, com poucas pessoas, numa nuvem de um pequeno tamanho, guardando uma grande chuva. Sabe o que eu quero dizer para essa igreja? Que no nome de Jesus, dá uma olhada para o céu. Veja essa pequena nuvem vindo na nossa direção. Eu tenho liberado palavras proféticas. Aliás, sexta-feira a gente encerra essa nova jornada de oração, segunda, quarta e sexta dessa semana. Participa, entra lá, acorda às 5:30 da manhã. Sabe por que nós estamos orando? Sabe por que nós estamos acreditando? Porque nós estamos vendo uma chuva chegando. E aí você está dizendo: mas eu olho para o céu, pastor, não estou vendo nada. Olha firme, tem uma pequena nuvem aí, amados. Escute o que eu vou dizer aqui para você: quem resistir a esse tempo que nós estamos vivendo aqui, vai viver uma colheita sobrenatural lá na frente. Aguenta aí, aguenta a pressão, vença o medo, supere em nome de Jesus o medo, a ansiedade, o desespero. Aguenta, firme os seus pés sobre a rocha, venha para a casa de Deus, ore, confie. Daqui a pouco esse momento vai passar e nós vamos viver uma vitória de Deus sobrenatural aí. Alguém pode acreditar aí que está vindo uma abundante chuva aí, querido? Isso é fé. Elias ouviu que era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e disse para o moço dele: avisa para o rei Acabe aparelhar a sua carruagem e correr, porque senão a chuva vai pegar ele no meio do caminho. E você sabe, irmãos, tinha 3 anos pelo menos que não chovia em Israel. Você acredita nisso? Pensa num lugar 3 anos sem chuva e chega alguém e fala assim: prepara que vai vir um toró. Tem alguém está comigo aqui, que a sua mãe já te falou isso. Prepara que está vindo uma chuva pesada. E aí o rei poderia dizer assim: meu filho, eu assisti hoje de manhã o Bom Dia Jerusalém, e a previsão do tempo é a mesma que está sendo gravada durante 3 anos. Não tem chuva, céu de brigadeiro. Eu ouvi, o profeta mandou você correr. Corre, porque senão a chuva te pega no meio do caminho. Agora olha como o profeta mandou correr. O carro de um rei era o carro que tinha os melhores cavalos, rodas finas, carruagem super veloz que batia até 60 km por hora. Olha o que Elias estava falando: bota para correr com força, porque senão a chuva te pega no meio do caminho. Sabe o que aconteceu? Ele correu, a chuva desceu e pegou ele no meio do caminho. A Bíblia diz: e veio de repente uma abundante chuva. Sabe, irmão, o que Deus vai fazer na nossa vida, o que Deus vai fazer na tua casa, o que Deus vai fazer na tua família, o que Deus vai fazer nessa igreja, vai ser de repente, vai chegar uma abundante chuva aí. Tem alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus? Deus usa o cuidado com o pouco. O texto de Mateus 25, 23 diz: sobre o pouco foste fiel, eu vou te colocar sobre o muito. Cuida daquilo que é pouco, irmão. Sirva na casa de Deus, mesmo que for pouco. Faça alguma coisa. Deus está olhando para quem está cuidando do pouco. Deus está olhando para quem tem zelo pelo pouco. Nós estamos ensinando isso aqui na nossa igreja, a lei do voluntariado, do coração aberto para servir. Ontem nós estávamos trabalhando aqui na igreja. Os irmãos que vieram para cá vieram direto do trabalho, e eles estavam em cima do andaime, estavam em cima da escada. Tinha um irmão aqui que estava branco de tanto pó que tinha. E de repente comecei a ouvir assim: cadê o macarrão? Cadê o macarrão? Cadê o macarrão?
Aí começou sabe aquele burburinho, estou com fome. Irmãos, eu não fiz nada. E eu pensando aqui, acho que eu vou ali no Dunkin' Donuts, eu compro um café, compro uns bolinhos, uns negócios. Aí, irmãos, de repente, meu telefone toca. Quem é? Pastor Val. Quando eu vi o nome dele, eu falei, Deus está operando na terra. Deus está agindo. Aí ele perguntou para mim assim, quantos aí tem trabalhando aí? Eu falei, parece que nós estávamos uns 8. Ele falou, daqui a pouco eu vou chegar com a comida aí. Aí, eu virei para eles e falei assim, ó, eis que tem uma palavra do Senhor para vocês. Se vocês forem fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar vocês. Um ato de serviço. Eu já contei aqui para vocês, nosso pastor conta que foi pregar numa igreja, e ele viu que um irmão que não era obreiro da igreja, veio na hora que ele foi pregar e colocou um copo assim de cristal bonito ali. Ele diz ele que percebeu aquilo, mas não sabia de nada. Depois do culto, ele conversando com o pastor contou para ele, falou, pastor, sabe aquele irmão que levou o copo lá? Eu falei, sei, eu percebi, um copo bonito, uma taça bonita. Eu falei assim, aquele irmão, o ministério na igreja, o ministério que ele exerce na igreja é o ministério do copo limpo. Sabe como é que aconteceu? Ele observava que sempre o copo que era colocado para o pastor ia com marca de dedo, com marca de boca do lado. Aí ele observou que estava sempre. Ele falou assim, chamou o pastor, um empresário, chamou o pastor e falou assim, pastor, eu queria fazer um pedido para o senhor, eu queria servir aqui nessa igreja. O que você quer fazer? Deixa eu cuidar do copo do pregador. Aí eu falei, mas como assim, irmão? Eu quero, todas as vezes que for pregar, eu vou ficar responsável de colocar o copo com água lá, um copo limpo, e eu vou arrumar uma taça linda que representa a igreja. Então o pastor falou, amém. Sabe, irmãos, o trabalho desse irmão? Colocar a água do pregador, do pastor. Olha que atitude. Uma coisa tão simples. Estar e ser fiel sobre o pouco. Deus está dizendo, se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu quero dizer para você que existem áreas vitais aqui nessa igreja que são realizadas por pessoas que vocês aqui nem veem. Você sabia que enquanto nós estamos aqui agora, você está me vendo pregar e de repente você está pensando assim, o pastor está com o papel mais importante aqui nessa igreja. Eu quero dizer para você que é sim importante pastorear a igreja, mas tem gente lá dentro daquela sala agora que você não sabe nem quem é, cuidando dos nossos filhos pequenos enquanto você está aqui dentro, que você não está vendo. Tá? Quero dizer para você que atrás daquelas telas de computador ali, todo culto tem gente sentada ali que a gente não vê, que muda a letra aqui nessa tela, que bota o tema da minha palavra, coisas que você não vê. Enquanto nós estamos aqui, tem uma pessoa filmando. Quem está recebendo em casa não está recebendo porque eu estou fazendo, está recebendo porque tem alguém filmando, que tirou do seu tempo e tudo. Então a gente precisa entender que o pouco também é observado por Deus. Deus não disse assim, porque você fez coisa grande, eu vou te colocar sobre o muito. Não. Deus disse, se você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Eu quero glorificar a Deus, que eu fui criado na igreja, desde a minha conversão, que eu me converti com 21 anos, servindo em lugares que as pessoas às vezes não viam. Já limpei banheiro, já fui obreiro, já dirigi van com adolescentes. Meu primeiro trabalho na igreja foi no culto dos jovens, novo convertido, recebendo os jovens na porta. Eu era um recepcionista, o pastor Cléus falou para mim assim, vou te dar o seu primeiro trabalho na igreja, eu novo convertido. Eu falei, qual que vai ser o meu trabalho? Deixa eu trabalhar. Você fica lá na porta, todo jovem que chegar, sábado à noite, você vai apertar a mão com um sorriso e vai dizer, seja bem-vindo ao culto de jovens em nome de Jesus. Eu aprendi a servir, a ser voluntário na igreja, e como isso produziu bênção na minha vida. Eu lembro nas escolas bíblicas de obreiro, eu ficava responsável, buscar pregador, trazer pregador, observar como é que estava a igreja, o que estava de errado. Eu me lembro de uma escola bíblica de obreiros daquelas, a igreja estava assim, que não cabia ninguém, e todo mundo sabia que eu trabalhava lá. Aí passou uma pessoa e falou assim, Cristian, dá um pulo lá no banheiro das mulheres, que o negócio deu ruim lá, aquele banheiro que tinha no corredor ali. Aí eu cheguei lá, pedi uma irmã, entra para ver se tem alguém. Ela abriu a porta e falou assim, sangue de Jesus tem poder, não tem como entrar não. O que aconteceu? Entupiu e voltou tudo. Aí eu falei, fica aqui na porta que eu vou pegar um balde. Fui lá, peguei um balde, peguei um rodo, peguei vassoura, entrei lá dentro, joguei aquilo tudo dentro de um balde. Saí por trás, porque tinha um corredor por trás da igreja, e estava indo eu aqui com um balde.
Vou jogar isso aqui lá atrás daquele estacionamento. Quando eu estava indo, irmãos, a alça do balde soltou. Pensa aqui, olha a lei da gravidade. Solta a alça, o balde vai no chão, bate no chão, e o que está dentro do balde sobe. Exatamente isso que você pensou. E não deixe isso atrapalhar o seu lanche depois do culto. Sabe, irmãos, vamos ser fiel no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode celebrar esse Deus aí? Deus pode usar um pouco. Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas eu encerro com um pouco de pão e um pouco de peixes. Com um pouquinho de pães e um pouquinho de peixe, Jesus multiplicou e alimentou uma multidão. Você está entendendo? O diabo quer usar um pouco de fermento para estragar tudo. Deus está usando um pouco para nos abençoar, para garantir a bênção na nossa casa e na nossa família. Olha o que Jesus está ensinando: 5 pães e 2 peixes, é pouco. Um dos discípulos disse para Jesus: o que é isso para tanta gente? Era como se ele estivesse dizendo: isso é pouco. Sabe, irmãos, eu estou olhando para o pouco, eu estou vendo multiplicação. Eu estou vendo multiplicação, querido. Eu saio para andar aqui, às vezes vou fazer visita longe, que tem gente aqui que mora longe. Às vezes eu vou fazer visitas e eu vou sonhando. Eu falo: Senhor, eu passo por uma cidade que eu sei que tem muitos brasileiros. Eu falo: um dia nós vamos ter uma ADVEC aqui nessa cidade, em nome de Jesus. E alguém disse assim: mas estou começando agora, vocês ainda são poucos. Eu falei: mas eu estou sonhando é com multiplicação. Eu estou sonhando é com uma visão grande. Eu estou orando, hoje de manhã, hoje teve oração, hoje de manhã eu orei junto com os irmãos, e os irmãos concordaram, nós ainda vamos ter um culto em espanhol aqui na nossa igreja. Eu já descobri que aqui nas redondezas tem 2.460 pessoas que falam espanhol. Em Uber tem 41 mil habitantes, desses 2.460 falam espanhol. Eu falei: Senhor, a nossa igreja não é grande o suficiente para esses 2.460, mas não tem problema, a gente faz 2 cultos, 3 cultos. Nós vamos ter aqui ainda, amados. E você pensa assim: quem é que fala espanhol aí? Nós outros hablamos. E vamos a predicar em espanhol, e vamos abençoar, bendecir, porque o Senhor é poderoso. Eu já estou vendo lá na frente. E aí você olha para mim e ri. Essa risada é boa, porque está me motivando a conquistar, está me motivando a sonhar lá na frente. 5 pães e 2 peixes é pouco para a gente, mas para o Deus que nós servimos, significa alimentar uma multidão. Se você crê nisso, dá um aplauso para Jesus e fica de pé no seu lugar. Diga comigo: um pouco só. Fala: um pouco só vai fazer toda a diferença. Abençoa a vida de alguém aí e fala: é pouco, mas você vai ver o que Deus vai fazer. Diga aí para alguém: ó, o salário que você está recebendo é pouco, seja fiel sobre ele, você vai ver onde Deus vai te levar. Tá certo? Essa oportunidade que você está recebendo de trabalho, parece que é pouco. Pastor, um trabalhozinho assim que eu estou fazendo é tão pouco. Fica firme aí, seja fiel aí. Honra ao Senhor, né? Glorifica a Deus, você vai ver onde Deus vai te levar. Pastor, eu estou com uma oportunidade que ela parece tão pequena, é só um pouco, mas Deus está dizendo: se prepara, vem coisas grandes por aí. Deus vai ampliar, Deus vai chegar a hora que Ele vai alargar a nossa tenda, vai nos fazer crescer, vai nos levar a lugares onde nós nunca sonhamos chegar. Levanta as tuas mãos aí que eu quero liberar uma palavra profética sobre você e sobre a sua vida. Por onde o diabo estava querendo entrar, o caminho será bloqueado, ele não terá sucesso contra a sua vida. Deus vai pegar o que é pouco e vai usar para te abençoar e te fazer crescer. Quem recebe isso, dá um brado de glória a Deus aqui dentro, dá um aplauso aí, querido. Se você crê em